Prezados amigos, neste horário das 18 horas no Lar Fabiano de Cristo, convidamos a todos para a reflexão do Evangelho no capítulo 5, que trata do bem e mal sofrer, no item 18. Nos diz o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. E mais adiante conclui: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Essa é uma mensagem de Lacordaire, em 1863. Esta bela mensagem nos fala da questão do sofrimento, das aflições, e nos põe a refletir que, conforme diz o próprio Evangelho, que o sofrimento em si não gera necessariamente o crescimento. O sofrer, a aflição em si, não é a virtude, mas sim se pode o indivíduo aproveitar desta circunstância para exatamente desenvolver aquilo que está na sua possibilidade, dependendo de como ele reage, de como ele funciona diante da vida. Nós podemos dizer que o sofrimento sozinho não gera progresso. As aflições em si mesmas são experiências que acionam sentimentos. Mas quem escolhe como vai reagir a essas situações é a própria pessoa. Diríamos que as aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas para o desenvolvimento interior. Nos parece que é mais apropriado dizer que a dor pode ser um instrumento construtor de felicidade. No entanto, ela em si mesma não gera felicidade. Por quê? Porque uma pessoa pode se revoltar com a própria dor. E isso ocasionará consequências muito diferentes de uma segunda pessoa que experimente outro comportamento emocional diante de um mesmo evento. Que possa utilizar para olhar para dentro de si, que possa traduzir essa oportunidade de tornar a si próprio mais maduro diante das circunstâncias da vida. Uma pessoa pode estar chorando e planejando uma vingança, por exemplo. Durante a dor, ela pode escolher a revolta, a cólera, a indignação. Nesse caso, a dor não vai ocasionar evolução nesse primeiro momento. Pode, inclusive, ser motivo de escolhas erradas que agravem o sofrimento e comprometam mais ainda a evolução. É o que acontece com todos os povos e pessoas que vivem em intermináveis guerras baseadas na vingança, na falsa impressão de que são movidos por justiça e que, no entanto, não terminam nunca e muitas vezes se arrastam pelos séculos afora. Jesus afirma que nós temos mais a aprender com as lágrimas do que com os sorrisos. Algumas tristezas não devem, pois, serem desperdiçadas,
porque podem ser fontes de crescimento. Como nós dissemos, não pela dor em si, mas pelo que ela pode proporcionar. O ensinamento aponta para um conjunto de virtudes que podem ser desenvolvidas através das aflições. Uma delas é a resignação, que é uma virtude que nasce do sofrimento. Através da resignação, o sofrimento é construtor de felicidade. E isso se passa em incontáveis situações da vida, desde a perda física de alguém querido ou de uma doença incurável na família, por exemplo. É a vida que nos convida a desenvolver a resignação. Acontecimentos que não podem ser evitados e tantas outras situações que são irremediáveis e que precisam ser aceitas com o passar do tempo. Quem não sabe fazer isso, vai sofrer mais. Quem não se resigna está sempre sofrendo. A resignação é a virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. O sofrimento aumenta muito quando nós queremos mudar aquilo que é irremediável. Isso não significa se acomodar, obviamente. É claro que há momentos nos quais se resignar é mais uma fuga do que resignação. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de situações em que aquele sofrimento faz parte de um período necessário e inevitável na vida da pessoa. Em outras palavras, a resignação é a capacidade do indivíduo e intransferível essa capacidade, que é de resolver os seus próprios problemas internos, de se dar conta de si próprio, de se responsabilizar por si mesmo. É claro que ninguém vive sozinho, nós precisamos uns dos outros, mas nós precisamos aprender a resolver essas dificuldades que são nossas. Algumas são inalienáveis, intransferíveis. Quando Jesus falava em bem-aventurados os aflitos, ele estava falando sobre o bem sofrer. Ele não estava louvando a tristeza, mas sim os resultados positivos da tristeza em nossas vidas e o que ela pode construir em nós. São momentos assim que nós vamos reconhecer o sofrimento dos outros através de uma capacidade que se desenvolverá dependendo das aquisições de maturidade que nós tivermos, como a empatia, por exemplo. Na empatia, nós temos exatamente a situação de perceber o sofrimento alheio porque nós já passamos por isso. Quando nós reconhecemos em nós algo semelhante que se apresenta na nossa frente, nós temos condições de sermos empáticos. É exatamente nas aflições, que nós desenvolvemos a resiliência também, que é a capacidade de tolerar dificuldades e, diante delas, acabar desenvolvendo potencialidades, desenvolvendo capacidades que sem essas situações, nós não passaríamos. É uma propriedade de armazenar capacidades novas, de passar por traumas, por situações difíceis, e ao invés de se entregar, a pessoa recupera essa energia que estava latente, muitas vezes desconhecida dentro dela. E aí acontece uma coisa muito interessante. Aquilo que pareceria que iria lhe destruir, lhe fortalece. Tal como uma semente que é jogada na terra e que, ao invés de se destruir, ela aí sim, nesse ambiente de aridez, de agressão dos sais, do calor, dos líquidos, do atrito da terra, vai desabrochar e proporcionar o desenvolvimento daquele fruto ou daquela planta que é o resultado daquele potencial intrínseco da semente. Nós somos assim também como sementes, que diante de determinadas situações, exatamente na terra, é que nós vamos ter o ambiente propício para nos fortalecermos e multiplicarmos as nossas capacidades. É assim então que a mensagem é belíssima. A nossa mensagem que encontramos no Evangelho nos fala assim de que os sofrimentos têm um sentido e de que a vida está nos dando permanentemente oportunidade de sermos mais felizes. Mais felizes, sendo mais fortes, com uma autoestima melhor. E que assim também a gente possa
distribuir essa capacidade desenvolvida no auxílio daqueles que passem no nosso caminho, precisando da mão amiga que terá no nosso auxílio o recurso, o amparo, o apoio e a esperança. Que Jesus, o Mestre de todos nós, continue a nos auxiliar hoje e sempre. Que assim seja.